dia, boa tarde, boa noite aí para você que está me assistindo. Eu não sei o horário que você tá vendo esse vídeo, então já fica aqui minha saudação independente do horário. E queria dizer que eu estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus com você. E espero que a minha expectativa é que, da mesma forma que Deus falou ao meu coração, é que Ele possa falar de uma forma muito especial ao seu também. Tá bom? A gente vai estar falando um pouco sobre relacionamento, né? A lição da IBD ela vai discorrer em relação a esse assunto. E a gente está separado em 3 pontos. O primeiro é o relacionamento de fato. O segundo é o relacionamento dentro da igreja. E o terceiro é relacionamento com Deus. Tá bom? Eu não sei se você está com Bíblia aí, mas se você quiser, eu acho legal isso. Se você quiser acompanhar tudo isso que a gente está falando, o nosso texto base da lição de hoje, ele se encontra lá em Efésios 4, do 1 ao 6, tá? O título dele está lá, a unidade da fé. Então, falando um pouquinho sobre relacionamento, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? Um momento de quarentena, um momento de pandemia, onde esse momento faz com que a gente acaba despertando sentimentos não tão bons dentro da gente, né? A gente começa a ficar um pouco ansioso, a gente começa a ficar um pouco apreensivo, e esse fato da gente estar isolado dentro de casa, isso faz com que esses sentimentos não tão bons aflorem com mais força. Sabe, eu não sei você, mas eu sou muito ansioso com as coisas. E depois desse processo de pandemia, de quarentena, esse sentimento acabou aflorando com mais força, né? Porque às vezes a gente olha nossas redes sociais e acaba vendo informações não tão boas lá dentro, né? E eu não sei se isso aconteceu com você também na virada de anos de 2019 para 2020. Eu peguei o meu bloco de notas do celular, eu tracei algumas metas e devido à quarentena, devido a essa pandemia, acabou frustrando um pouco isso tudo que eu tinha planejado. Então isso tudo são fatores que levam a gente ficar um pouco ansioso, a ficar um pouco entristecido devido a essa realidade que a gente está passando, né? E falando um pouco sobre relacionamento, eu creio que nós, como seres humanos, nós somos seres totalmente relacionáveis, sabe? A gente nasceu para se relacionar com o próximo. Eu ouso dizer que tudo aquilo que eu sou, todas as minhas características, sabe? Tudo aquilo que eu sou hoje é fruto de relacionamento. Eu posso até dizer mais, eu posso ir até mais profundo, trazendo esse assunto para o nosso contexto, para um contexto de igreja. Eu costumo dizer que se eu estou na igreja até hoje firme, grande parte vem do relacionamento, sabe? O nosso vínculo de amizade, os nossos laços lá são tão fortes que isso me impulsiona a cada domingo estar lá na igreja junto com vocês na presença de Deus. Então, devido a esse processo de quarentena, devido a esse processo de pandemia, esse nosso laço de relacionamento, ele foi um pouco desfeito, né? Ele foi um pouco quebrado. Então, a gente precisa continuar mantendo o relacionamento, sabe? A falta de relacionamento, ele pode trazer problemas bem sérios pra gente, principalmente pra gente que é jovem, sabe? A gente fica muito ansioso e a ansiedade pode levar a um quadro bem pior, quem sabe uma depressão, e a gente precisa continuar mantendo o relacionamento. E a grande chave referente a isso, a gente precisa se perguntar, cara, como eu posso, dentro desse processo de pandemia, dentro desse processo de quarentena, continuar mantendo relacionamento com o meu próximo? A gente precisa estar fazendo isso todo dia. A nossa juventude, por exemplo, às vezes a gente pode achar que não, é algo simples, mas é algo muito poderoso. Toda segunda-feira lá no nosso PGM a gente se reúne, né? Mais ou menos ali em torno de 1 hora. E essa 1 hora que eu tô com vocês, toda essa minha ansiedade, todo esse momento triste meu, essa carga pesada que eu tenho vivido no meu dia a dia, ela é esquecida durante esse tempo que eu tô com vocês. Então isso é algo muito importante, porque ali a gente gera relacionamento. A nossa juventude também, a gente tem um costume de sempre estar mandando mensagem no WhatsApp, sempre estar se importando, sabe? Na semana passada, por exemplo, se me reuni com alguns jovens pelo WhatsApp, pela videochamada, e a gente estava orando uns pelos outros, ou seja, isso faz com que a gente cria relacionamento, e o relacionamento acaba quebrando esses sentimentos ruins que estão aflorando na gente dentro desse período de quarentena, dentro desse período de pandemia, tá? Então, dentro desse período, a gente precisa olhar pra gente e falar assim, cara, quais são os recursos que eu tenho em mãos que possam gerar relacionamento com o meu próximo?
Não fique sozinho, não se isole, gere relacionamento. Só veja os recursos que você tem e comece a fazer isso, tá bom? O segundo ponto é o relacionamento dentro da igreja. Eu queria ler um versículo que está lá em Efésios 4:4, que diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Sabe, relacionamento da igreja, como eu falei, é essencial, porque a palavra diz que nós somos um corpo. Nós somos um corpo, ou seja, nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Sabe, o meu braço não funciona se a minha mente não funcionar. O meu pé, eu não corro se a minha mente não funcionar antes, sabe? O meu pé é totalmente dependente da minha perna, o meu braço é totalmente dependente da minha mente. Ou seja, na igreja não é diferente, nós somos um corpo. O corpo não funciona se você estiver fora dele. Eu quero, dentro desse ponto, destacar a sua importância dentro do corpo. Muitas vezes você pode olhar para dentro de você, dentro da igreja, e pode falar assim: cara, mas eu não sei fazer nada, eu não sei, e fica aquele sentimento de menosprezo. Cara, você é especial para Deus e você é especial para nossa igreja. Você tem uma função e você faz parte do corpo, e o corpo não funciona sem você. Tá bom? Que a gente possa estar com isso bem firmado dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, que nós na igreja, nós somos totalmente dependentes uns dos outros e a gente não trabalha sozinho. Quer ver um exemplo? Dentro desse período de quarentena, dentro desse período de pandemia, a gente teve que recomeçar, ou seja, o tema da nossa juventude, reset, como o nosso pastor gosta de falar. A gente teve que começar a fazer coisas que a gente não fazia antes, ou seja, a gente começou a transmitir os cultos online, a gente começou a gravar as coisas, como a gente está fazendo aqui agora, como eu estou fazendo aqui agora para vocês. Mas sabe, isso tudo só funciona porque nós somos um corpo, porque nós somos totalmente dependentes uns dos outros. Eu não consigo fazer isso aqui sozinho, eu tenho que passar para uma outra pessoa para estar editando, ou seja, é todo mundo trabalhando em equipe, é todo mundo trabalhando junto. Ou seja, grava isso. Você é importante, você faz parte do corpo e o corpo não funciona sem você. Você é essencial para um funcionamento das atividades da igreja. Então esteja junto, esteja em comunhão. O terceiro ponto que eu queria falar para você é o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus, meu irmão, é a base de tudo. Tá? Sem Deus a gente não vai a lugar nenhum. A nossa vida só faz sentido se a presença de Deus ela estiver perto da gente. Você pode ter o melhor carro, você pode ter a namorada, a esposa mais bonita do mundo, mas se a presença de Deus ela não estiver perto de você, nada vale. A presença de Deus é o bem mais precioso que você tem. Então preserve isso dentro desse período pelo qual a gente está vivendo, sabe? Independente de qualquer coisa, meu irmão, independente das dificuldades, independente das tribulações que a gente tem passado, Deus conhece, Ele continua reinando, Ele continua soberano sobre todas as coisas. Eu queria dizer algo para você muito importante, sabe? Esse vírus talvez tenha pego a humanidade de surpresa, mas eu queria dizer que esse vírus não pegou Deus de surpresa. Eu não estou querendo dizer aqui que Deus que mandou o vírus para a Terra, até porque eu não tenho propriedade para dizer isso. Não, eu estou querendo dizer para você que isso não pegou Deus de surpresa. Ele continua soberano, reinando sobre todas as coisas. Então, a gente precisa manter relacionamento com Deus, porque Deus é a base da nossa vida, sabe? Tenha o hábito, tenha o costume de separar mais ou menos aí uns 15 a 20 minutinhos do seu dia para estar lendo a palavra, para estar colocando diante de Deus aquilo que você tem passado, para dizer o quanto você é grato por aquilo que Ele tem feito na sua vida. Deus é contigo, meu irmão. Independente da distância, Deus ainda continua com você em todos os momentos. Amém? Então, a nossa lição da EBD, ela discorre sobre esse assunto. Vamos relembrar. O primeiro, relacionamento é importante. Que independente do atual momento que a gente está vivendo, que a gente possa continuar mantendo o relacionamento com os recursos que Deus tem concedido para a gente, tá bom? Segundo ponto, relacionamento dentro da igreja. Nós somos um corpo, nós somos totalmente dependentes uns dos outros, nós não trabalhamos sozinhos, amém? E o terceiro ponto, relacionamento com Deus. Deus, Ele é a base de tudo. Mantenha relacionamento com Deus sempre, sabe? Ele precisa ser prioridade na sua vida. Tá bom? É isso que eu tenho para falar para vocês aí. Espero que Deus fale de uma forma bem melhor que eu tô falando aqui ao seu coração. E mais uma vez, tamo junto, gente. Obrigado aí pela oportunidade de estar discorrendo um pouco sobre esse assunto tão importante que é o relacionamento durante esse período de pandemia, durante esse período de quarentena. Tá bom? Um beijo, um abraço para todo mundo e tamo junto.